de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados. Eu sou livre. Nada além, nada, nada de Jesus. Eu sou livre. Nada, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus, de Jesus, é o teu sangue, de Jesus, é o teu sangue, é o teu sangue, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Amém. Ouvimos a música Nada Além do Sangue, de Fernandinho. E vamos orar agora. Pai, nós te damos graças pela tua presença santa. Nada, Senhor, que possa nos trazer eterna salvação está fora do teu sacrifício na cruz do Calvário. E nós aqui rendemos ações de graça, Senhor, por esse sacrifício bendito, esse sacrifício sem igual, que nos traz o antes e o depois, o antes de perdidos, desventurados, condenados ao inferno, e o depois de redimidos, salvos, filhos de Deus. E foi o teu sacrifício na cruz, Jesus, que nos proporcionou isso. Obrigado. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Rogamos que o teu Espírito Santo nos conduza, nos guie neste momento, que a lição ministrada, que é a tua palavra, seja e é a espada de dois gumes. Portanto, toca o pregador, toca aquele que ministra, como também toca os alunos. E nós nos abrimos o nosso coração, o nosso ser, escancaramos o nosso coração, o nosso espírito para receber do teu Espírito, o Espírito Santo, guia, o Consolador, o Paracleto. Em nome de Jesus, Pai, nós assim te pedimos e te agradecemos. Aleluia. Como é que vai? A irmã Fátima, a Lucélia. Shalom, pastor. Estou bem, graças a Deus. Fátima. Amém. Shalom, pastor José Carlos. Amém. E aqui estão Tatiane e a irmã Lourdes. Amém. Glória a Deus. Muito bem, nós vamos fazer uma rápida revisão da última lição que eu dei. Quem lembra? Qual foi a lição? A semente De Deus. de Deus. Muito bem. Vamos lá. Conseguiram fazer os exercícios de aprendizado? Ou de aprendizagem? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Ok, a Fátima fez. Fátima, não é isso? Sim, Fátima. Ok. Então vamos lá. Quem fez vai nos ajudar. É muito importante que façamos para fixação, tá bom?
Muito bem. A reflexão foi: eu percebo em minha vida as marcas da semente de Adão ou de Jesus? Se chego à conclusão que ainda vivo na prática do passado, o que farei para assumir minha nova identidade? É uma pergunta. Uma reflexão a ser feita. Tome a decisão hoje de romper definitivamente com o seu passado e comece a desfrutar das bênçãos ou dos benefícios da nova semente que Jesus lhes garantiu. E a tarefa é, primeira, com a queda de Adão, quem aparece com o perfil de redentor que poderia libertar a raça humana do jugo de Satanás? Jesus. Jesus, claro, né? É a resposta. Jesus, o Filho de Deus e também Filho do... Homem. E qual é a vantagem dele ser Filho de Deus? Aqui é uma pergunta que eu estou fazendo particularmente. De ser Filho de Deus e Filho do homem. Ele se identifica conosco, sendo filho do homem. E pode nos representar perfeitamente, porque foi um filho do homem sem pecado. E como filho de Deus, qual é a vantagem? Vou ajudar. Tem duas esferas. A terra, onde moram os filhos dos homens. E os filhos dos homens perderam a sua autoridade porque, infelizmente, ao pecar, entregou a Satanás. Jesus, como filho do homem, resgatou essa autoridade. E como filho de Deus, o acesso dele é no céu. Então, este nosso autor da salvação é perfeito. Tem acesso à terra, porque é filho do homem, de forma legal, e tem acesso ao céu de forma legal, porque é filho de Deus. Poderá existir outro? É por isso que a Bíblia diz: em nenhum outro há salvação. Nenhum outro, nenhum ser angelical poderoso que seja, assume essas duas características. Assume toda essa característica que ele tem como filho do homem e filho de Deus. Ok. Explique com um exemplo a diferença entre o resultado da semente de Adão e a de Jesus. Fátima, qual foi a sua resposta? Alô? O microfone está desligado. Alguém aqui respondeu? Desculpa. Ô, irmã Fátima, pode falar. A semente de Adão gera o homem pecador. E a semente de Deus gera filho de Deus. Filho de Deus. Ok. É exatamente a resposta é nesse sentido, né? E o exemplo, a gente poderia citar um exemplo, eu coloquei aqui a semente de laranja. Gera uma laranjeira que produz o fruto laranja, né? A semente de Adão, como a Fátima falou, Adão caiu no pecado, tornou-se pecador, natureza pecaminosa, semente produz de acordo com a sua espécie, portanto, Adão produziu filhos de acordo com a sua espécie, pecadores. A semente de Jesus, filho de Deus, gera, para aqueles que nele creem, filhos da sua mesma espécie. Ele, filho de Deus, nós também tornamos-nos uma nova criação, portanto, filhos de Deus. Amém? Concordam? Podem discordar, tá? Podem discordar à vontade, né? Não sou sabe-tudo. Das pessoas, agora que você compreendeu que possui a semente de Jesus e não mais a de Adão, enuncie pelo menos 3 mudanças positivas em sua vida depois da sua mudança de semente, ou seja, havia uma semente plantada em você, aquela herdada de Adão foi plantada em Adão e passou para você, mas uma nova semente, a palavra viva de Deus foi plantada em você. Que mudanças você nota em sua vida que você queira testemunhar? Qualquer um aqui. Tá fácil, ainda que não tenha respondido, dá para dizer, né? Paciência. Paciência, muito bem. Alguma outra? Graça. A graça. De coisas de Jesus, né?
E no meu caso, a honra aos pais. Eu sempre os respeitei, mas a honra aos meus pais, depois de conhecer a Jesus, eu os honrei um novo nível. Ótimo. Muito bem. A senhora, irmã Lourdes. Eu acho assim, é um entendimento, né, de Deus. Certo. Como se diz, um entendimento de Deus, né, porque a gente passa a entender a Deus, não é isso? Uhum. Jesus, né? Você entendeu agora. E então eu faço uma parte. O entendimento Se a senhora puder deixar no mudo. eu deixar. Enquanto a senhora faz isso, eu passo para a Lucélia. E aí, Lucélia? Fale-nos. Mãe? Depois a gente volta. Porque o tempo corre, então desculpe-me. Depois eu passo para a senhora novamente. Lucélia, quer citar alguma mudança por conta dessa nova semente, a semente de vida eterna que Jesus plantou no Sim, seu pastor. coração? Eu citei aqui que, no caso, a minha fé, né, ficou mais fortalecida, né? Certo. Mas o Senhor fortaleceu mais a minha fé. Ok. Hoje você olha para a palavra e crê e vê resultados, não é isso? Sim, sim, sim. Amém. Irmã Fátima, a senhora quer compartilhar alguma mudança? Está desligado, irmã Fátima, o microfone. Se quiserem Bom, mostrar o rosto, fiquem à vontade, tá bom? É muito bom, a gente melhora Tá, a ideia joia, de pastor. classe, de sala de aula. então, eu tinha crises de raiva e hoje eu não tenho mais. Eu, assim, se vem alguma coisa que me irrita, é fácil mandar embora, sabe? Eu não fico mais enraivecida. Eu ficava, mesmo que eu não extravasasse para a pessoa, mas dentro de mim eu estava sentindo raiva. E hoje eu não tenho mais isso. E também aprendi muito a confessar a palavra de Deus nos momentos difíceis. E Amém. tem funcionado, sempre funciona. Aleluia, aleluia. Eu me Amém. emociono com essa questão de raiva, porque eu também era muito zangado. Claro que ainda hoje eu tenho de tomar cuidado, né? Uhum. Mas em vez de, principalmente quem é casado, há muitos testes nesse sentido, né? Não é para assustar, não. Olha, é uma forma de Deus, é, é uma forma de Deus nos melhorar, porque o óleo, né? E aí você abrir mão da sua absoluta razão, dizer, meu amor, me perdoe. E dizer de coração, não com falsidade, né? E às vezes vem aquela discussão da não concordância em um ponto, e lá dentro você está orando, eu estou orando por minha esposa, abençoando, apesar daquele momento de discórdia, né? De que um não concorda com a opinião do outro, de atrito. E a coisa sempre termina bem. Para mim, essa grande mudança é uma das grandes mudanças. Tem várias, tem várias. Sim. Me identifico, irmã Fátima, com as crises de raiva. E a senhora, irmã Lourdes, voltando para a senhora. Para mim é o entendimento, né? A aliança que eu fiz com Deus, porque a partir do momento que a gente abre a boca e aceita aquele conselho de Salvador, você está fazendo, está assumindo um compromisso, né? E a gratidão. São três coisas que para mim, olha, de todas a gratidão. Amém. A gente tem que falar em três, né? Sim, sim. E vai ter mais. Sim, sim. Vai ter muito mais.
Profundas são as mudanças. Se a gente for avaliar, E dentre essas três aqui, que eu digo para mim mesmo, é a gratidão, porque quando eu penso em ser grata a Deus, porque eu não mereço o amor dele, eu não mereço tudo que ele faz por mim, entendeu? Eu fico assim, sem entender por que que Deus está fazendo tudo isso por esse mundo, né? Pelo que não cuidar, sabe? E eu fico esperando, entendeu? amém, amém, amém. Só o fato de pensar que nós devemos, porque Deus, não é isso? É verdade. Aí eu fico assim, é uma coisa assim que você fala, a alegria não se suprir e que você chega a acreditar, né? É Eu verdade. penso assim, Amém. Que bom que fomos transformados. Estranho seria se a gente fizesse um check-up na vida, nada mudou. Olha, como diria a apóstola Valência, meu filho, você não nasceu de novo. o senhor se identificou com, né? Sim, sim. Nem tinha anotado aqui, ó. Tá dentro. Aprender a perdoar e pedir perdão. Graças a Deus, isso quando eu erro, eu não tenho problemas em pedir perdão. Não tenho problema. Isso vencendo um problema que eu tinha, né? O orgulho. Às vezes não tem nada para ser orgulhoso, mas às vezes o fato de ser humilde, pobre, nascer abaixo da linha da pobreza e humilhado, às vezes, não quer dizer que a pessoa seja humilde, né? Eu E aprendi com isso, eu já até terminei de com algumas pessoas, né? E eu estou falando isso tem pouco tempo. E eu aprendi a ser com as pessoas. Tá? Eu perdoo, mesmo de que eu perdoo, mas eu tenho dificuldade de a pessoa de verdade. Tá? Mas é bom. É bom. Faça, teste, porque é um passo a mais. Seu coração já se dispôs a perdoar. Sim. Claro, há situações que às vezes a pessoa nem sabe, e aí, para não se provocar um maior problema, resolva entre você e Deus. Sim. Agora, se eu ofendi a senhora, por exemplo, e Deus traz ao meu coração que eu ofendi, e percebo que a senhora está ofendida, e pode estar, aí eu devo ir à senhora e pedir perdão. É o que a Bíblia, o próprio Jesus recomenda. Antes de entregar a tua oferta no altar, vai, reconcilia-te com o teu irmão. Depois vem e apresenta a oferta. Então, isso faz com que as nossas orações tenham acesso ao trono da graça. Porque é uma condicional. É uma condição sine qua non, ou seja, uma condição sem a qual a gente não consegue ter as orações respondidas. A oração do Pai Nosso fala isso. E perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. É verdade isso? Senão eu posso orar sem Pai Nosso, não terá efeito nenhum, porque ao fechar a oração, Jesus diz, porque se não perdoardes aos outros as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas. Pronto, ponto final. Não adianta eu fazer, ou vou aqui orar ou rezar, qualquer que seja a expressão, sem Pai Nosso. Se o meu coração está cheio de mágoa, nada feito. Eu não consigo. Se não, agora, se eu conseguir perdoar, aí o caminho está livre, né? Quando eu digo Pai, já sobe. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar. A conversa está boa, mas a gente tem de entrar na lição. Das pessoas da sua família e amigos, quais ainda estão na semente de Adão? Liste seus nomes e, através de um cartão, e-mail, torpedo, escreva-lhes uma mensagem usando uma ou mais declarações de Jesus. Eu sou. Alguém conseguiu escrever? Isso aí é um tanto pessoal, mas caso queira compartilhar conosco, queremos ouvir. Alguém? Pastor José Carlos, a maioria da minha família é católica.
Certo, Acho que só tem uma cunhada e uma sobrinha que são evangélicas. certo. E então eu mandei uma música para ela, Eu Sou o Que Sou, de cura, né? Uma música de cura para 3 pessoas delas e uma sobrinha que tem 10 anos que ela não gosta de ouvir o nome de Jesus, desde pequenininha. Eu fico assim chocada que eu não sei nem o que fazer. De qual a idade dela? Ela está com 10 agora, mas desde pequenininha, assim, 2 anos, quando ela não fala nesse nome que me irrita, às vezes que eu tentava falar Jesus para ela, e eu mandei para ela também, né? Ela não responde mesmo. É criança, né? Então ela não Sim, responde. sim. Aí, desses outros que eu mandei, responderam com aqueles coraçãozinhos, né? Beijinho, aqueles ícones. Uhum. E, e uma que falou que gostou e queria, ela estava precisando, porque ela estava muito angustiada. Oh, É isso. maravilha. Tocou. E toca, irmãos. Às vezes, uma palavra, em determinado momento que a gente dirige a uma pessoa, pode não parecer ter efeito. Eu lembro que há muito tempo, eu era bem jovem, não tinha casado ainda, era bancário lá no Piauí, e o meu gerente, eu era o chefe, o subgerente, ele era o gerente, e ele era ateu, e debochava da palavra, debochava coisas que eu não ouso dizer aqui. Mas passado um tempão, o banco fechou, chega a era Collor, né, que decreta a liquidação extrajudicial dos bancos, o banco onde eu trabalhava fechou, e todo mundo se separou. Eu voltei para minha cidade, depois vim para Brasília, sou do Piauí. Mas enfim, eu recebo uma ligação dele. Ele ainda não estava convertido, mas falando com um coração tão enternecido. Sabe por quê? Foi para a corrente do Piauí, onde lá era, não sei se ainda é, muito forte a questão da igreja, de uma escola batista, da ação da igreja batista com escola. Tem a escola batista. E a filha dele estava nessa escola e estava demonstrando assim algo, uma mudança que estava influenciando. E ele falando com uma certa emoção de como a filha estava se comportando. Ou seja, olha o que Deus faz. E ele liga para quem para falar? Para aquele que falava de Jesus dele e ele debochava. Alguma coisa fica lá. A semente de Deus é poderosa, creia nisso. E a nossa responsabilidade é plantar, né? Deus é quem dá o crescimento. Na medida do possível, devemos alimentar, discipular aquilo que nós já temos aprendido, né? Mas às vezes nem sempre é possível. A pessoa se vai, mas fica lá aquela marca, semente plantada. Glória a Deus, irmãos. Vamos à nossa lição de hoje com a Dorinha, a pastora Dorinha, os irmãos estudaram o significado da cruz. Que maravilha, eu acredito, hein? Sim. Que maravilha. Eu, se puder, de vez em quando eu venho aqui assistir a aula dela. Se ela deixar, que deixa, com certeza. Tem muito espaço, tem muitas Aleluia. Eu vou compartilhar aqui a tela da nossa aula de hoje. Aleluia. Qualquer erro aí no sistema, parou, avise aí a Tati para a gente tentar corrigir logo. Muito bem, hoje estudaremos a troca do Calvário. Aleluia. Eu quero que você volte os seus olhos agora, se quiser fechar os olhos. Volte os seus olhos para o Calvário. Imagine o Calvário. Claro que talvez venha à sua memória algum filme que você assistiu, mas pela fé, viaje até o Calvário. Deixe que seu espírito seja embevecido pela extraordinária experiência da grande troca na cruz. Jesus ali, o Filho de Deus tornado Filho do homem, assume o seu lugar. Nada eu e você tínhamos para oferecer nessa troca, a não ser morte.
desespero, pecado, doença, nossas maldades, nossas derrotas. É o que tínhamos para oferecer. Uma natureza cheia de defeitos. Jesus, por outro lado, não tinha defeito nenhum. Não tinha do que morrer, porque era sem pecado. De um lado, eu e você, merecedores do salário do pecado, que é a morte. Do outro lado, ele, o Filho de Deus, que não tinha do que morrer. Assume todos os nossos pecados, as nossas misérias, e as paga totalmente na cruz. Isso só se explica com uma expressão, conforme João, no capítulo 3, versículo 16, amor. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, troca do Calvário, o amor de Deus. Nada tínhamos de bom para dar para Ele, mas Ele nos entrega tudo por amor, por graça e misericórdia. E aqui bendizemos o seu nome e o enaltecemos, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia. Gostaria de passar mais tempo aqui em adoração, mas o tempo não nos permite. Mas continuemos e vamos ao próximo slide. Você aqui vai ver um filme, um pequeno filme montado a partir da Paixão de Cristo, de Mel Gibson, uma música chamada Amada Minha. Ouça a canção, veja o filme e vá refletindo no que Jesus fez por você. Eu vou parar, eu vou tentar no final, tá bom? Desculpe, irmãos. Mas sai a imagem, porém o som não. Mas depois no final eu tento. Mas é um vídeo que mostra a respeito da paixão de Jesus. Mas vamos lá, os nossos slides, novamente. Aleluia. Mas ainda tendo em mente no seu coração a imagem de Jesus na cruz, leia o que está na tela. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo na cruz. Triunfando sobre eles na cruz. Desculpe, o erro foi meu. Aleluia! Então veja-se aí, em Cristo, na cruz, havia um escrito de dívida diante do tribunal eterno. Todos nós devedores, e como já disse, o salário do pecado é a morte. Mas veio Jesus e assumiu a minha dívida na cruz. Eram ordenanças contra mim. E ele, ao assumir, remove. Você pode pensar aí numa duplicata, numa nota promissória, ou qualquer documento onde está escrito que você é devedor. Só que uma dívida impagável, uma dívida eterna. Veio Jesus e paga essa dívida e risca essa cédula, essa nota que era contra você, removendo-a e pregando-a na cruz e, em consequência, despojando todos os poderes do diabo e dos seus demônios que estão organizados nas regiões celestiais e que também agem aqui na terra contra o ser humano e, portanto, contra a sua vida. Ao pregar, ao riscar esse escrito de dívida contra você na cruz, ele está livrando você daquilo que dava legalidade a esses poderes demoníacos.
O diabo não tem poder mais sobre você, portanto, não permita mais que ele cirande na sua vida. Clame pelo sangue de Jesus. E aqui faço menção de Apocalipse 12:10, se não estou enganado, que diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Glória a Deus. Lá na cruz, ele preferiu morrer por você a viver sem você. Que belo, que belo. Isso é que é amor. Ele preferiu morrer por você a viver sem você. Aqui lembrei de uma canção antiga, os mais novos não vão saber, da harpa cristã. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Mas para levar a mim e a você para ele preferiu morrer por você. A permitir que ele não pudesse dizer, como disse em João no capítulo 14, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Jesus assumiu o nosso lugar para nos tornar participantes de tudo que é dele. Aleluia! É a expressão de um amor que ultrapassa o limite da compreensão humana. O clímax da vida de Jesus na terra se aproxima. Depois de 3 anos e meio de ministério, ele se une aos apóstolos para uma última refeição. Havia se passado 3 anos e meio, desde que ele começara a chamar os seus discípulos ali, por exemplo, à beira-mar, como a Pedro: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homem. 3 anos e meio se passam. Agora ele está celebrando a última Páscoa com os seus discípulos. Mas ele aproveita aquela última Páscoa para trazer um outro tipo de refeição memorial, que hoje nós conhecemos como Santa Ceia. Era um evento familiar para todos eles, conforme Lucas, no capítulo 22, versículos 14 a 20. Lucas 22, 14 a 20 diz: quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estou ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este cálice, embora aqui seja água, mas imagine o vinho. Jesus, naquela santa ceia, havia 4 cálices que era celebrado na Páscoa. E ele, ali, como judeu e com judeu, está celebrando a Páscoa normalmente. Mas aí, como era costume dos judeus ter 4 cálices, com base em Êxodo, no capítulo 6, versículo 7,
simbolizando a saída do Egito, a salvação do Mar Vermelho, a liberdade espiritual, de que são propriedade de Deus, ele toma um daqueles cálices que aponta para a salvação e diz: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. O que Jesus está fazendo ali? Uma aliança aos moldes antigos. Uma aliança, se você quiser, para ficar mais fácil, um contrato. Só que um contrato eterno, onde tem uma parte que é Deus e a outra parte somos nós. E esta aliança é selada com sangue. Será selada com o próprio sangue de Jesus, que ele ali já está apontando com o cálice vermelho de vinho tinto. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, como veremos no slide seguinte. Lucas 22, 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. A última ceia. Ele pega de um dos cálices, e o nome do quarto cálice é chamado cálice da redenção. E Jesus diz o quê? Bebam dele todos vocês. Bebam todos. Os quatro, todos eles beberam? Não, ele tomou, como judeus, certamente eles foram tomando de todos os cálices. Mas ao chegar no quarto cálice, Jesus toma esse cálice, que é o cálice da salvação ou da redenção, e diz: este cálice que eu estou pegando agora é o cálice da nova aliança no meu sangue. O que quer dizer? Que aquilo que os judeus faziam no passado era uma forma profética de apontar para o sacrifício de Jesus que eles não entendiam e até hoje não entendem. Então, Jesus toma aquilo e traz a uma realidade para o que aquilo apontava. Os cordeiros apontavam para Jesus. O cálice da redenção apontava também para o sangue de Jesus. E agora ali está o próprio Jesus. Veja que belo e que maravilhoso. Tomando o cálice da salvação ou da redenção e dizendo: este cálice eu dou de beber para vocês. Chegou a hora. Depois de passado tanto tempo com sinais, com cordeiros sendo mortos, com simbolismo, agora é a realidade. Bebam deste cálice, que aponta para o meu sangue que vai ser derramado por vocês, selando uma aliança de sangue. É uma aliança de sangue. Agora o sangue de Cristo seria derramado para fazer uma nova aliança. Por isso ele diz: bebei dele todos. Ele também bebe. A vida do homem entra na sua. O que tinha no homem passa a ser de Jesus. E o que tinha em Jesus passa a ser do homem. Porque é isso que significa aliança. Nos moldes antigos, hoje as pessoas não respeitam mais contratos. Difícil. Por mais que você procure autenticar em cartório e eleger fórum para resolver questões de discórdia entre uma parte e outra, mas antigamente as pessoas respeitavam muito os contratos, as alianças, especialmente a aliança de sangue. E entre as tribos africanas, por exemplo, eles iam ao exagero de, por exemplo, um bebê pegar o cálice e pingar o sangue naquele copo, o outro também pingava e ambos bebiam. Significando o quê? Porque o sangue significa a vida está no sangue, certo? E quando, se eu estou em aliança com a senhora, e aqui estamos bebendo o cálice misturado com o nosso sangue, ao beber, estou bebendo a sua vida, significa a sua vida está entrando na minha vida. Tudo que é seu passa a ser meu. E quando ele diz bebam dele todos, significa também a minha vida está aqui nesse cálice. Bebam dela agora. É uma aliança, é um pacto, é um contrato eterno. A nova aliança feita com o sangue de Jesus. Aleluia!
E o que tínhamos para oferecer, como eu disse no início? Pecado, maldição, morte, derrota, rejeição e todas as más consequências do pecado. Jesus tinha o que para oferecer? Vida e vida em abundância. Nós bebemos do cálice e bebemos vida. Jesus, ao beber do cálice, bebe aquilo que é nosso. Como já falei, morte, derrota, rejeição e todas as consequências do pecado. E aí você começa a entender o que significa a troca. O tema de hoje é a troca do Calvário. Significa que no Calvário ocorreu uma troca entre Deus e nós. Quem representava Deus? Jesus. Quem representava nós? Jesus. Jesus. Lembre-se da lição passada. Veja que perfeito. Eu não tinha condições de me representar porque eu tenho pecado, qualquer homem, por santo que tivesse sido. Então Deus torna-se esse homem na pessoa de Jesus, para fazer um pacto com o homem. Então ali existe em Jesus Deus e o homem. Eu estou em Jesus. Ao fazer o pacto com o Filho do Homem, Jesus, Deus está fazendo um pacto comigo que creio nele. Entendendo que nada é automático. Não é porque Jesus representa a humanidade que todos estão salvos automaticamente. É preciso uma decisão de ir a Jesus e nascer de novo. Passar por uma metamorfose e ser uma nova criação em Cristo Jesus. Aí sim, então eu passo a estar em Cristo. Eu estou em Cristo. E em Cristo eu fui representado ali na cruz do Calvário. Então, naquele pacto, naquela aliança, onde Jesus toma toda a derrota da humanidade, todos os seus pecados, a sua morte, sua maldição, suas rejeições, suas depressões e todos os males que o pecado traz, lá estava eu, recebendo a punição por causa desses pecados. Mas, por outro lado, também eu estava ali no Filho de Deus recebendo a sua vida e a vida em abundância. Por isso que é chamado de troca. Troca. Ele dá-nos algo e recebe algo. Ele recebe de nós a morte e dá-nos vida. Depois nós vamos ver com mais detalhes a respeito dessa troca. Mas só para você entender já de início o que significa a troca do Calvário. Duas partes estão ali na cruz. Aliás, a partir dessa ceia, já estamos ali representados. A troca do Calvário está, a partir da Santa Ceia, representada. Mas vamos adiante. Sim. Quando Deus fala assim, acho que uma frase de Deus, né? Muitos chamados, poucos escolhidos. E todos esses chamados, poucos escolhidos, Aí entra num problema, rapidinho, de doutrinas, de correntes doutrinárias. Existe a doutrina da predestinação e existe a doutrina do livre-arbítrio. A da predestinação interpreta isso aí como que Deus selecionou alguns para serem salvos e outros inevitavelmente serão perdidos. Aqui, esta igreja não faz parte, não crê nessa corrente. Olha para a Bíblia e enxerga o livre-arbítrio. O homem tem liberdade de escolher. Agora, na sua escolha, ele se torna o escolhido. Entende? Na sua escolha de ir para Deus, o que Jesus disse? Quem vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Agora, outros rejeitam a Jesus. Outros viram as costas para Jesus. Outros até vêm a Jesus, mas desistem no meio do caminho. Por livre e espontânea vontade, não são forçados a isso. Então, muitos chegam. Se você olhar para a figura de Jesus, enquanto ele estava aqui no seu ministério na terra, seguia-no uma multidão, muita gente, muitos curados, milagres. Mas nem todos aqueles realmente passaram a seguir Jesus de fato. Nem todos.
isso, que até acho que chama todo mundo, muita gente, até no caso, chama muitos, mas muitos não falam, né? Então, é uma escolha deles para irem, né? As coisas. Então, eu acredito dessa forma, que assim, a palavra é pregada, né? O evangelho é pregado, mas assim, muitas pessoas não querem a Jesus ou não querem a cruz, né? Então, elas escolhem não querer Jesus, não querer. Eu recomendo a leitura de Marcos no capítulo 4, onde fala da parábola do semeador. A semente é a palavra, e os terrenos onde é semeada essa semente são os corações. A semente é uma só, e a oportunidade é para todos. Mas a forma como cada terreno recebe a semente vai determinar se ele vai produzir frutos ou não. E, portanto, se será um escolhido ou não. Né? Então, O fato da semente germinar ou não, a semente fica da mesma, né? A terra, a recepção da terra quanto à semente. Amém? Após a ceia, Jesus vai ao Getsêmani. Ele vai ao Getsêmani pelos direitos de aliança que é do homem. Pecado, maldição, morte, derrota e rejeição, todas as consequências do pecado tornaram-se de Jesus. Mateus 26, 36 a 45. Nós lemos, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se possível, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou aos discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus bebeu do cálice na Santa Ceia, correto? Simbolizando que ele estava bebendo toda a nossa vida de maldição, para conduzir até a cruz. Isso significa que não bastou a cerimônia de beber do cálice. É a mesma coisa de você fazer um contrato com alguém para construir uma casa para você. Não basta assinar o contrato, é preciso te entregar o resultado, o produto que é a casa. Ali Jesus selou um pacto na Santa Ceia, dizendo, este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Mas ele precisava processar na sua alma, dentro de si, a nossa redenção, assumindo de fato os nossos pecados. A nossa maldição, a nossa morte, nossa derrota, rejeição e todas as consequências do pecado. E ali a sua carne, de homem, ele estava num corpo humano, poderia rejeitar essa aliança, o peso de beber esse cálice. Mas o que é que ele diz? Faça-se o quê? A tua vontade, Pai. Processar da alma dele? Isso, a palavra Getsêmani significa o lugar da prensa, é o lugar onde as azeitonas eram prensadas para se retirar o óleo extra virgem. Jesus ali foi prensado na sua alma, ele começou a sentir ali, enquanto orava, o peso
Já pensou, alguém nunca cometeu pecado, filho de Deus, de repente ele vê as misérias que toda a humanidade, no passado, no presente, aqueles que ainda estão por nascer, praticadas, coisas de toda sorte, assassinatos, perversões sexuais, tudo ali pesava sobre ele, de uma tal forma que ele suou grandes gotas de sangue. Foi um peso que feriu a sua alma, que pressionou a sua alma de forma tão profunda que ele disse: eu estou profundamente triste até a morte. Era uma depressão extremamente profunda por causa das nossas misérias, por causa dos nossos pecados ali sobre ele. Ele não os sentiu apenas quando foi à cruz, já estava sentindo. Resultado do quê? Da aliança, do cálice. Ao fazer o pacto, daí a importância da gente entender que na Santa Ceia não é beber um pouquinho de suco de uva e comer um pedacinho de pão. É muito sério. É por isso que o apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, o homem, a pessoa a si mesmo, para depois comer desse pão e beber desse cálice. Porque devemos discernir o que significa uma aliança. Quando nós celebramos a Santa Ceia, estamos repetindo, trazendo à memória aquilo que Jesus celebrou. O cálice que ele tomou em nosso lugar e o cálice que nós hoje tomamos, à semelhança daqueles discípulos que tomaram ali ao vivo e a cores, vendo Jesus tendo tomado do mesmo cálice. Não é? Eles compreenderam, assim, naquele momento eles tiveram um entendimento, porque hoje, assim, eu mesmo, muitas vezes, eu não tinha essa compreensão, eu sempre olhei, Deus me dá dimensão, né, menor que seja, dessa prova, né, dessa aliança, porque muitas vezes, esse foi meu plano, eles foram entender depois. Claro que, para um judeu, aquele tipo de aliança tinha um significado, né? Algo ficou ali já impresso no coração deles. Mas note que quando Jesus ressuscitou, ele ia no caminho de Emaús, encontrou alguns discípulos e abrindo as escrituras para ele, mostrando os profetas, os salmos que apontam para ele, Jesus, explicando por que ele teria que padecer. Os discípulos estavam fechados numa casa, então ainda não tinham entendido perfeitamente. Mas Deus é tão maravilhoso e gracioso que vai dando em doses até que eles conseguissem entender, até que viesse finalmente a ressurreição, e ele chega, mostra o seu lado furado para Tomé, que aí, esse que teve dificuldade para entender mesmo, para processar. Vem aqui, Tomé, vê, toca, né? Sejas crente, não incrédulo, né? Creia, né? E finalmente, quando chega o Espírito Santo, depois que Jesus subiu ao céu, e vem o dia de Pentecoste, aí a ficha, vamos dizer, cai completamente. Pedro se levanta e aqueles que vão pregar cheios do Espírito Santo se levantam, anunciando com perfeição a cruz de Jesus, o que significou a pessoa de Jesus, o seu sacrifício. E aí milhares de almas começam a se converter. Não é? Daí a importância da gente entender, né, para poder pregar o Evangelho. Porque se não entendermos, como vamos transmitir, né? E como ouvirão se não há quem pregue? Escreveu Isaías, falando da cruz. Aleluia. Jesus se entrega voluntariamente à morte. João 10, 15 a 18. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Jesus deu a sua vida porque ele quis dá-la. Quando ele diz, então cumpra-se, Pai, a tua vontade, ali era uma entrega voluntária. Eu quero entregar minha vida.
Diante do tribunal eterno, Jesus diz: a dívida da humanidade tornou-se minha. Aleluia. Então, completa-se um ciclo de assunção da nossa vida, das nossas misérias, da nossa carga de pecado, de todas as maldições advindas dessa carga. Quando finalmente Jesus rende toda a sua vontade, toda a resistência que o seu corpo ainda poderia ter ao dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, mas cumpra-se a sua vontade. Rende-se inteiramente. E aí ele poderia dizer: pronto, diante do tribunal eterno, da justiça eterna de Deus, a dívida da humanidade agora é minha. Eu a assumo por completo. O contrato está agora fechado, assinado. Eu sou o devedor e vou pagar essa dívida até a morte e morte de cruz. Nós veremos isso. Aleluia. Jesus é o Cordeiro de Deus que nasceu para morrer. Ele foi inspecionado, ele foi avaliado cada ano na Páscoa, por causa da dificuldade que existia. Cada ano os judeus se deslocavam para Jerusalém para ir ao templo. E lá eram oferecidos sacrifícios de cordeiros. Mas como era difícil transportar esses cordeiros, o que acontecia? Pessoas criavam cordeiros, para vendê-los por essa ocasião. Só que esse cordeiro precisava ter algumas características de acordo com a lei. Não deveria ser macho, de 1 ano, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, sem nenhum defeito. Esse cordeiro era comprado, era examinado pelo sacerdote, que dizia: ok, esse aqui serve, então esse aqui não serve, ele tem um defeito, tem uma mancha. E aí nós vemos tudo isso sendo cumprido na pessoa de Jesus. Ele foi vendido por 30 moedas de prata, o cordeiro vendido. Por quem? Por quem vendeu Jesus? Judas. Tesoureiro. Ele foi examinado pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote examinou Jesus, nós veremos isso. Ele foi examinado por Pilatos, como se não bastasse o sumo sacerdote, entenderemos daqui a pouco a respeito disso. Ele foi oferecido pelos ingratos e maus. O cordeiro é vendido. Enquanto Jesus, sua alma se entristece e caminha para o Getsemane. Veja só, Jesus ainda está caminhando para o Getsemane. Judas está lá vendendo Jesus junto ao Sinédrio, junto aos sacerdotes. Olha, eu posso entregá-lo. Então nós vamos pagar a você. Quanto você cobra? 30 moedas de prata, que era o valor de um escravo. Jesus foi vendido pelo valor de um escravo. Fez-se escravo na troca do Calvário, já podemos adiantar, para que sejamos livres. Celebre isso, celebre isso. Ele fez-se servo escravo para deixá-lo completamente livre, vendido como escravo. E Judas sabia que esse Jesus a quem ele estava vendendo era inocente, era um cordeiro imaculado, sem mancha. Tanto é que depois ele fica cheio de remorso, joga as moedas e diz: pequei contra sangue inocente. Ou seja, o cordeiro é limpo, o cordeiro é sem defeito, que é Jesus. O cordeiro é vendido. Vejamos Lucas 22, 3 a 5. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Também em Mateus 26, 14 a 16. Então Judas, um dos 12, chamado Iscariotes,
Dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregar a Jesus. O cordeiro é vendido. Os cordeiros eram vendidos. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi vendido. Veja como se cumpre cabalmente essas figuras na pessoa de Jesus. O cordeiro é examinado pelo sumo sacerdote. Quando os sacerdotes, diante da resposta de Jesus, nós vemos isso em Mateus 26, 63. Mateus 26, 63. Eles perguntam a Jesus: exijo que você, o sumo sacerdote pergunta a Jesus, exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Jesus diz: tu mesmo o disseste. E responde ainda: mas eu digo a todos vocês, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Aí o sacerdote rasga suas vestes indignado e diz: blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas. Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Que acham? Pergunta isso para os demais sacerdotes, para o Sinédrio. E a resposta é: todos dizendo, é réu de morte. E essa é a resposta que está no slide seguinte. Esse Jesus é réu de morte. Isso aqui apontou, sem que eles soubessem, para aquilo que o sumo sacerdote, o sacerdote olhava para aquele cordeiro, aquele animal que a pessoa trazia e dizia: esse aqui serve, ele pode ser oferecido a sacrifício. E ao dizer ele é réu de morte, está dizendo, ele corresponde ao cordeiro apropriado para ir ao sacrifício. As profecias se cumprem, o ritual se cumpre integralmente na pessoa de Jesus. O cordeiro é examinado por Pilatos. O cordeiro, olha como o plano de Deus é amplo e inclui não apenas os judeus, mas toda a humanidade. Para os cordeiros animais, os animais eram oferecidos em favor de quem? Dos judeus. Bastava o sumo sacerdote examinar. Mas aqui no caso, o Cordeiro de Deus, que é Jesus, foi examinado, além de ser examinado pelo sacerdote judaico, pela autoridade judaica, foi também examinado por uma autoridade romana. Roma era o quê? A potência da época. Dominava todos os povos. E representando aí a autoridade gentílica e todas as demais nações. Ele também é examinado por Pilatos. E o que é que Pilatos diz? João 18, 38. Qual é a verdade? Pergunta ele a Jesus. Ele disse e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Em outras palavras, o que é que Pilatos, a autoridade dos gentios, está dizendo? Esse cordeiro aqui não tem defeito nenhum, não tem mancha nenhuma. E, finalmente, o cordeiro é oferecido pelos ingratos e maus. O cordeiro será imolado não apenas pelos seus discípulos, por aqueles mais chegados, por aqueles que amam Jesus. Muita atenção nisso. Jesus está sendo entregue, será entregue naquela oportunidade para os indiferentes, para os traidores, para os seus inimigos, para os seus próprios algozes. E Judas declara isso. Judas declara isso, atirando depois as moedas, que Jesus era inocente. Que Jesus era inocente, puro, sem mancha e sem mácula. Glória a Deus por isso. Você pode olhar para o Calvário e, independentemente da sua origem,
E aqui lembrando a irmã Fátima, acho que foi, que falou dos seus acessos de raiva com o qual eu me identifiquei. Irmã Fátima, né? Sim, Ok. Apesar de nós, irmã Fátima, das nossas raivas, das nossas iras, e que nem sempre estávamos nem aí para Jesus, como essa a quem a senhora ministrou, a menina, não é isso? A adolescente, a pré-adolescente, na verdade, que nem sim, quer ouvir o nome de Jesus, sim. Jesus morreu por ela. A Amém. troca no Calvário incluiu, qual é o nome dela mesmo? Cecília. Cecília. A troca do Calvário incluiu a Cecília. Jesus Amém. morreu pelos seus discípulos, Jesus morreu por aqueles que o amavam, Jesus morreu por Pilatos, Jesus morreu pelo ladrão que estava ao lado na cruz, Jesus morreu pelos seus algozes, Jesus morreu por nós, que estávamos desgarrados e que nem queríamos saber dele, nem queríamos. Jesus morreu por nós. Aleluia. Temos aí 40 minutos para a gente encerrar. Tenho que correr, temos muito assunto ainda. Aleluia. Judas diz: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Jesus morre, mesmo por aqueles que o desprezam. Jesus faz a troca no Calvário em favor deles. Aleluia! Glórias ao teu nome, Jesus. Eu quero que agora você novamente contemple na cruz. Pedi a você no início para voltar os seus olhos para a cruz. E novamente faça isso. Aliás, durante toda a lição, contemple o meigo nazareno que vai ao Calvário por você. Vai ao Calvário por sua causa. Aleluia. Vai carregando ali sobre si a sua cruz. Será que é a sua cruz? Ou a minha cruz? Com certeza a minha e a cruz não dele, mas de todos nós. Ali ele não estava assumindo por si. Era eu, era você, com o meu pecado, com o seu pecado, com a minha maldição. A cruz era minha, eu deveria levar aquela cruz. Ele vai morrer porque assumiu o meu lugar. Ao beber do cálice e no Getsêmani, ao fechar completamente dizendo: Pai, eu bebo deste cálice. Cumpra-se a tua vontade, não a minha. Ali ele vai assumir a cruz no meu lugar, não pelo seu pecado, mas por causa do meu pecado, do seu pecado. E a consequência do que eu fiz, do que eu pratiquei, caiu sobre Jesus, conforme declara o profeta Isaías. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele olhou para nós como ovelhas desgarradas, e ele mesmo faz-se uma ovelha, um cordeiro, para ser sacrificado, queimado no altar, na cruz, em nosso lugar. Aleluia. O Pai olha e vê aquele homem que foi levado à cruz. Havia bebido do cálice da redenção, redenção para nós, mas sacrifício para ele. Havia passado pelo lugar da prensa e assumido determinantemente
as nossas misérias e os nossos pecados, e agora está ali pregado na cruz, depois de passar por uma sessão de tortura, de sua barba ser arrancada, da sua face receber murros, socos, do seu crânio, na sua cabeça ser fincada uma coroa de espinho, fazendo o sangue jorrar das suas mãos, das suas costas, serem chicoteadas, ficando numa ferida só, e todo o seu corpo dilacerado. Depois as suas mãos, os seus pés pregados, todo ele ferido, e finalmente o seu lado furado. E o pai olha, está ali, era para ser o seu filho santo, sem defeito, nem pecado algum. Mas quando ele olha para aquele que seria o seu filho, ele vê o quê? Pecado. Ele vê defeito, ele vê miséria, ele vê todas as nossas manchas, todas as nossas misérias, todas as consequências do pecado que estão em mim, que estavam em mim, que estavam em você, agora estão ali, patentes, naquele que é o Filho de Deus. Mas o Pai olha, quem está ali não é o seu filho, puro e imaculado, sou eu, é você, Tati, é você, irmã Lourdes, é você, Fátima, todos nós estávamos ali. O Pai olha e vê cada um de nós. E por isso o Pai não pode suportar o pecado. E faz o quê? Volta-lhe as costas. É como um sacrifício queimando no altar. Jesus passou das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde exposto, sendo queimado uma forma de dizer. O sacrifício era queimado com fogo, de fato. Jesus ali estava como que um sacrifício no fogo, sofrendo o peso do nosso pecado, a tortura por causa do nosso pecado. Era o sacrifício queimando no altar. E a pior tortura é a ausência do Pai. E por isso ele clamou. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Conforme Mateus 27, 46. Ele sofre a minha rejeição. Ele sofre em silêncio por causa do meu pecado. Ele identifica-se com o homem, identifica-se comigo, identifica-se com você. Sente-se fraco, esgotado. Jesus está sofrendo. E ali estão as cenas profetizadas em Salmo 22. Fica como dever de casa você depois abrir o Salmo 22 e identificar ali a pessoa de Jesus e o seu sacrifício. Ele tornou-se o que eu sou. Todas as minhas doenças estão sobre ele. Todos os meus pecados estão ali. Todas as minhas maldições. Ele é o sacrifício que está sendo queimado no altar para destruir o meu pecado. Já parou para pensar nisso? Como um sacrifício no altar, Jesus passou 6 horas na cruz. 6 horas aponta de forma profética para 6 dias. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. E Deus deu ao homem 6 dias proféticos. Claro que não dá para fazer isso, as contas, contando os milênios, mas são 6 dias proféticos. No 7º, a Bíblia diz, resta ainda um descanso para o povo de Deus. E Jesus, para nos dar esse descanso, para cada hora que ele passou na cruz, feche os seus olhos agora. Cada hora que ele passou na cruz, foram 6 horas. Foram 6 horas para cada hora para garantir que toda a nossa existência, que a existência da humanidade, toda ela, todos os que já nasceram,
todos os que estavam nascidos e que vão nascer, uma vez voltando seus olhos para Ele, em qualquer tempo. O sacrifício de Jesus é algo que transcende a linha do tempo. Alguém creu em Jesus ali, o centurião que olhava para ele e batia no peito, realmente este é filho de Deus, foi alcançado pela sua salvação. O pecador que estava ao lado e que diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, foi alcançado por esta eterna salvação. Mas hoje, nós, quando cremos, eu no caso, há 38 anos, lá no Piauí, numa igrejinha Assembleia de Deus, quando eu fui à frente, ouvindo a mensagem que tocava o meu coração, e dizia: Deus vai te adornar. E toda a mensagem era para mim, eu que me sentia feio, lá embaixo, com a autoestima lá embaixo. A mensagem que Deus traz para mim é: eu vou te adornar, eu vou te embelezar. E a minha alma, aleluia, Jesus, rende-se aos seus pés. Eu fui alcançado ali, aos 16 anos de idade. A cruz, acontecida há mais de 2000 anos, tornou-se real ali para mim. Aos que aceitam Jesus hoje, você pode rever o momento em que você foi a Jesus, tornou-se real. E o seu sangue continua vivo, poderoso, eficaz para lavar, para limpar todo e qualquer tipo de pecado. Porque a troca do Calvário foi perfeita e eficaz. Aleluia. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Ele ali sozinho, o Pai não poderia chegar próximo dele, nem olhar para ele, porque ele estava representando a mim e a você. Mas a solidão dele foi para que nos aproximássemos de Deus e recebêssemos de Deus a sua paternidade nunca mais, para que você nunca mais se sinta sozinho ou sozinha. Por isso é que Jesus disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que troca maravilhosa, que troca bendita. Eu que nada tinha para dar, dei a minha vida cheia de pecado. Ele dá-me a sua vida abundante para me tornar filho de Deus. Que troca sem igual. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias ao teu nome. 6 horas na cruz pela humanidade, 6 é número de homens, 6 dias proféticos dada à humanidade. Tudo para nos redimir e para nos fazer entrar no descanso que Ele preparou para nós, depois desses 6 dias proféticos. Aleluia. Em João 19:30, lemos Jesus gritando. Quando a Bíblia fala bradar, é um termo antigo, mas traduzindo para os dias de hoje, ele gritou mesmo: está consumado. Aqui não vou gritar para não assustar ninguém. Mas Jesus bradou em alta voz: está consumado. O que estava consumado? A lei. Ele, Jesus, feito homem perfeito, cumpriu a lei integralmente. A lei que os judeus não poderiam cumprir. A lei que eu e você nunca poderíamos cumprir. Jesus a cumpriu cabalmente e disse: está consumado. Está consumado a minha redenção, a sua salvação, o seu livramento do inferno, das chamas do inferno. Está consumado, perfeito e acabado. É um plano que começou e, apesar de todas as incidências, deu certo. Como alguém que projetou algo, as etapas, todas elas foram cumpridas, e lá no fim ela olha e diz: uau, deu certo. Apesar de todas as afrontas, resistências que eu tive, dificuldades, tudo foi cumprido. Tentaram matar Jesus antes do tempo, ele diz: eu só vou morrer ao 3º dia, eu não vou morrer agora. Eu dou a minha vida quando eu quero e volto a tomá-la, porque o Pai me deu esta autoridade. Aleluia!
Está consumado, cumpriu-se cabalmente. Se fosse, para quem é de contabilidade aí, vai entender a linguagem. Um balanço significa o balanço fechou. Não está nem sobrando, nem faltando um centavo qualquer. Balanço perfeito. Jesus consumou perfeitamente a nossa redenção na cruz. Dê glória a Deus aí. Aleluia. Aleluia. Vamos nos alegrar. No templo, o véu se rasga de alto a baixo. O que impedia os homens e os sacerdotes de entrarem no lugar da habitação da glória de Deus agora está aberto. O véu do templo se abre. Está consumado, o último sacrifício está sobre o altar e acaba de ser oferecido. O caminho para o céu está aberto. Para o homem, o último sacrifício, o último sangue derramado para colocar no propiciatório, no Santo dos Santos, acaba de ser derramado. Acabou o período em que os homens estão separados de Deus. Quantos animais foram mortos? Está consumado significa agora o último sangue necessário foi derramado. Fechou. Aleluia. O véu está aberto, o caminho está aberto. O lugar que separava os homens de Deus, o véu que os separava, agora está aberto. Para quem não entende, o véu do santuário era um grosso véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. No lugar santíssimo, apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, certo? Uma vez por ano. Quando o véu do templo se rasga, significa não apenas o sumo sacerdote, mas qualquer um que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, agora tem um caminho livre pelo sangue poderoso de Jesus. Você tem acesso ao trono da graça. Você tem acesso ao Pai, direto ao Pai. Que ousadia! Tanto é que a Bíblia nos fala, ousadamente você pode chegar ao trono da graça, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, pelo seu sangue. Glória a Deus. Por 3 dias e 3 noites, Jesus vai ao Hades, ao inferno, lugar de tormento. É zombado por Satanás e seus demônios, porque está levando a nossa culpa, sofrendo o nosso castigo. Que hora temos ainda aí? É 17h35, né? Oi? Eu sou ruim de conta, mas agora tem que ter 17. Ok. Agora você imagine, voltando para a lição. 3 dias e 3 noites. Veja aqui, o tormento de Jesus não parou quando ele inclinou a cabeça e disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele desceu ao Hades. O que é o Hades? É só a sepultura? É o inferno. Jesus desce. É outro nome que dá, né? É. São 3 Outro nome. Jesus desce ao inferno, lugar de tormentos. Agora veja o que acontece. Lá, Satanás o vê e certamente zomba dele, ele e seus demônios. Porque olha para ele e está levando a minha culpa, a sua culpa. Talvez pensem, pronto, dominamos o Filho de Deus. Agora é nosso. Mas, aleluia, não ficou assim. O Filho de Deus não poderia ficar no Hades. O salmista diz, tu não permitirás que a minha alma fique no Hades, nem o meu corpo veja a corrupção. Nem o corpo dele apodreceu, e nem a alma, nem o espírito, a alma dele ficou no Hades, no inferno. Em vez de ser dominado pelo inferno, ele o domina. Esse é o nosso Jesus. Aleluia! Pastor Zé Carlos, Oi. esse Jesus, quando Jesus foi ao Hades, ele sofreu? Sim, ele estava ali sofrendo o tormento da ausência do Pai. Porque Isaías fala em Isaías também, né, que
um verme, não sei o quê, como um verme. Era quando ele foi para o Hades, que ele se sentiu assim. É o Salmo 22, né? Depois você pode ler o Salmo 22. Versículo 12 e 13. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. E assim por diante. Então ele estava ali no Hades. A Bíblia não entra em detalhes, porque fica difícil a gente dizer com detalhes o que aconteceu ali. Mas fala que sim, ele desceu ao Hades. E aí podemos inferir que ali o diabo estava zombando da pessoa de Jesus, perguntando onde está o teu Deus, porque o Pai o abandonara, e ao terceiro dia vem a ressurreição de Jesus. Ao terceiro dia, a justiça de Deus foi satisfeita. A luz do Espírito de vida entra pelas portas do Hades e grita: chega, o teu lugar não é aqui. O mesmo Espírito que estava em Jesus durante o seu ministério, que desceu sobre Jesus quando ele foi batizado nas águas. O mesmo Espírito desce ao Hades e ali toma Jesus e o ressuscita. Aleluia. Jesus ressuscitou. A dívida foi paga. Desculpe, meus irmãos, é que eu estou correndo para terminar. A dívida foi paga e o pecado foi vencido. Isso, o Espírito, podemos imaginar o Espírito falando: toma as tuas vestes, Jesus. Tu és o Filho do homem, mas tu és também o Filho de Deus, Deus de Deus e homem de homem. Venceste o pecado, o mundo, a morte e Satanás. E lá, em vez de ser vencido pelo Hades, ele o venceu. Quando ele aparece para João em Apocalipse, lá na ilha de Pátimo, o que é que ele diz para João? Não temas, quem lembra? Eu que fui morto, mas eis aqui estou vivo. E tem o quê? As chaves da morte e do inferno. Esse aqui é do portão, tá? Mas só para ajudar na fixação. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Se ele tinha as chaves da morte e do inferno, significa que ele foi lá. E ele pegou da mão de Satanás. A morte, em vez de dominá-lo lá, ela é dominada. O diabo, em vez de ser dominado, tem a cabeça esmagada. E perde até as chaves da sua própria casa. Aleluia. Aleluia. Bom, vamos ver. Depois a gente vê. Vamos ver. Rebeca. E aí ouve-se o brado do Pai. Você pode imaginar Jesus vencendo o pecado, o mundo, a morte, Satanás. Aleluia. Glória a Deus. E aqui a gente pode ler o que a apóstola escreveu na apostila. Você tem aí na sua apostila. Aleluia. Ó vencedor de todas as batalhas, levanta-te e acende a presença do Pai e assume a tua vitória, que garante a todos os homens que creem a mesma qualidade de triunfo. Assume o teu lugar de honra e glória à direita de Deus, o Pai. Jesus levanta-se da morte em glória e resplendor, e ouve-se o brado do Pai dizendo: tu és meu filho, eu hoje te gerei. É o que vamos ver aqui. Ouve-se o brado do Pai: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Hebreus 1:5. Ele gerou a quem? Eu pergunto. Jesus não já existia? Não já é Deus? A quem foi gerado ali naquele momento, nas barbas de Satanás? Quem gerou a quem? O homem. Aponte para você. Gerou a mim. Eu estava em Jesus. Lembre-se, foi uma
troca. Ao ir à cruz, Jesus assumiu o meu e o seu lugar. Ao descer o Hades, descia o Zé Carlos, mas que não ficaria ali, graças a Deus, né? Aleluia! Aleluia! Em Cristo, olha que maravilha, em Cristo, Zé Carlos, é um pecador, miserável pecador. Em Cristo, eu desci ali e venci o diabo, venci a morte. Aleluia! E por isso posso dizer, como Paulo, onde está a morte? A tua vitória. Onde está o inferno, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? A quem ele gerou ali nas barbas de Satanás? O homem gerou a mim e a você. Por isso o Pai olha e diz, conforme Hebreus 1:5, tu és o meu filho. Diga o seu nome. Tu és a minha filha. Tu és o meu filho. Eu estou te gerando agora. Ele já olhava para você, não mais dominado pelo inferno. Aleluia! Ele já olhava para você dominando o pecado, vivendo em vitória. Olhava para você, que certamente como muitos, a não ser que Jesus volte, passaremos sim pela morte, passará pela morte. Mas olhava para você ressurgindo à semelhança de Jesus. Ele viu você ressurgindo da sepultura. E todos aqueles que já se foram, vitorioso, com corpo glorioso, à semelhança de Jesus. É isso que a troca do Calvário nos faz. Veja Jesus ali. Ali, meu pecado foi vencido, a morte foi vencida, perdeu o seu aguilhão sobre mim e encontrei o meu destino eterno em meu Criador e Redentor. Aleluia! Glória a Deus! Jesus marcha ao encontro de Satanás como Deus e como homem, cheio de autoridade, o despoja de sua autoridade. Toma as chaves da morte e do inferno, esmaga a cabeça de Satanás e o vence para sempre pelo poder da sua morte, sepultura e ressurreição. Aleluia! Jesus, depois de fazer isso, ocorre a ressurreição, a pedra é movida, ele ressuscita num corpo glorioso e vai para onde? Para o Pai. O que é que o sumo sacerdote fazia ao entrar no lugar santíssimo? Oferecia o quê? Sangue. Jesus está indo para onde? Para o lugar da sala do trono, onde habita o Pai Celestial, Deus eterno. O lugar santíssimo do tabernáculo apontava para isso, para esse lugar de intimidade. Jesus sobe não num tabernáculo feito por mãos humanas, por Moisés ou por quem quer que seja Salomão. Ele sobe à presença do Pai. E lá ele apresenta o sangue de um cordeiro animal? Não. Apresenta o sangue do Cordeiro de Deus, que é ele mesmo. Aquele sangue que o sumo sacerdote botava na tampa da arca, ali onde a glória de Deus se manifestava, apontava para o sangue que o próprio Jesus apresentaria no céu. E o Pai diria, como disse, ok, esse sangue satisfaz a justiça eterna. Glória a Deus. E ao satisfazer a justiça eterna, satisfaz permitindo a mim, pecador, ser justificado por esse sangue, o sangue de Jesus. Permite a você ser justificada pelo sangue de Jesus. Jesus vai ao encontro do Pai e apresenta o sangue da nova aliança. Sabe aquele sangue que ele deu para os discípulos beber e que nós bebemos? Quando volta à terra, vai ao encontro dos seus discípulos. Agora note uma coisa. Quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, ninguém poderia tocá-lo. Ele aparece para uma mulher, quem? Maria Madalena. Ela quer tocá-lo e o que é que ele diz? Não me... Era o sumo sacerdote indo para o lugar santíssimo, certo? Para oferecer o seu próprio sangue. Mas depois ele volta. Aí ele disse, vem cá, me toca aqui, veja. Ele já tinha ido lá e já tinha voltado. Ele percorre o caminho do sumo sacerdote e retorna. Quando comeu e bebeu com eles na última ceia, levou sobre si o que era deles e partiu para pagar a sua dívida. Agora volta para transferir para cada um deles o que era seu.
Jesus sopra sobre os discípulos, nesse momento eles nascem de novo. Jesus retorna, depois de ter oferecido o seu sangue lá no céu, e sopra sobre os discípulos, e eles nascem de novo. Veja que o ciclo aí se completa. Todo o processo de redenção agora se completa quando ele sopra sobre os discípulos e eles nascem de novo. Se concretiza, não é? Se concretiza naquelas vidas ali. Quando ele sopra, o Espírito vem sobre eles e eles nascem de novo. Daqui, muito importante a gente entender isso. A cruz, o ciclo da redenção em cada um de nós só se concretiza, só se materializa quando nós nascemos de novo. Quando recebemos Jesus e nascemos de novo. Todas as hostes celestiais se posicionam. O verbo vivo que descer à terra, ainda voltando ao ponto que ele estava lá no céu. Há 33 anos regressa, transportando sobre si o homem. E o pai se levanta do trono para receber o filho. Você pode imaginar esse cenário? Aleluia. Mas veja que interessante. Veja que interessante. Quando Jesus saiu, ele era Deus. Deus. Não tinha nada de homem nele. Ele vem, nasce de Maria, se torna, além de Deus, filho do homem, se torna homem. Agora, quando ele retorna ao céu, apresenta o seu sangue, quem Deus vê e quem os anjos veem? Veem o Filho de Deus? Veem. Veem Deus? Veem. Mas também veem um homem. Eles ficam espantados. Um homem. Pela primeira vez, um homem está entrando ali. No lugar santíssimo do tabernáculo não feito por mãos humanas. Nenhum homem, nem mesmo aqueles que haviam morrido no passado, Abraão, Isaac e Jacó, eles estavam ali no Hades, onde estava, entenda, não sofrendo no inferno. É porque havia separação, conforme a parábola de Lázaro e o rico. Havia apenas uma separação, os que sofriam, os que estavam no paraíso. Quando ele subiu, ele transportou o paraíso para o céu. Mas até então, nenhum homem havia entrado ali. Muito menos um homem com corpo. Veja que coisa gloriosa. Ao entrar ali, estava entrando eu em Jesus, em você. O Pai se levanta do trono. Os anjos ficam admirados. Um homem está vindo. É Deus, mas é homem. E Deus diz, todos o adorem. Prostrem-se diante dele. Aleluia. O nosso Jesus está na glória como homem e é adorado. Glória a Deus. E a Bíblia diz que nós nos assentamos com ele nas regiões celestiais. Estamos assentados com ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a sua posição privilegiada. Claro, não para ser adorado, né? Não para ser adorado, não confunda. Mas essa posição de filho de Deus que nem mesmo os anjos possuem. A nenhum dos anjos Deus disse jamais, tu és o meu filho e hoje te gerei. Mas a você e a mim, em Jesus, ele nos diz, tu és o meu filho. No momento em que você recebeu Jesus. E profeticamente lá no Hades, quando Jesus levanta-se da morte, ele está vendo a mim e você dizendo, tu és o meu filho, tu és a minha filha. Eu hoje te gerei. Aleluia. Faltam poucos minutos. Que troca sem igual. Que amor, que grande amor. Para concluir, considere as seguintes afirmações. Aleluia. Preste muita atenção. A troca do Calvário, para a gente concluir, para você gravar bem isso na sua mente e no seu coração. Olha a troca. Eu não tinha do que viver, ele não tinha do que morrer. Ele morreu a minha morte, para que eu viva a sua vida. A troca é, ele toma a minha morte e me dá o quê? Vida. Aleluia. Outra troca. Ele entrou no meu planeta como filho do homem. De modo legal, já estudamos isso, né? Para que eu entre no seu reino como filho. Que troca. Que troca. Aleluia.
Ele se tornou o meu pecado naquela cruz, para que eu me torne justiça de Deus. Aleluia. Ele se fez maldição naquela cruz, para que eu possa herdar todas as bênçãos. Ele se fez maldição para que eu seja abençoado. E são todas as plenas bênçãos de Deus, aquelas que vêm do alto, que não acrescentam dores, todas elas. Ele se fez doença para que pelas suas pisaduras eu seja sarado. Creia nisso, não permita que a doença o domine, a domine. Ele se fez derrota na cruz para que em todas as coisas eu seja mais do que vencedor. Não viva como derrotado, não viva como derrotada, não admita a derrota de Satanás na sua vida, porque a derrota Jesus assumiu na cruz. E ao sair vencedor do inferno, eu e você saímos de lá nele. Morremos nele, veja que estamos em Jesus. Nós fomos com ele para a cruz, nós fomos sepultados com ele, mas ao ressurgir, ressurgimos com ele. Ao vencer a sepultura, vencer o inferno, vencer o domínio de Satanás, a morte, o pecado e tudo mais, todas as suas consequências, nós o vencemos nele e com ele. Enxergue-se sempre em Jesus. Por isso a importância de estar sempre nele, em Jesus. A Bíblia realça muito isso. Todas as coisas, né? Ele levou, né? Ele levou. Todas assim. Todas. Ele se fez pobreza para que eu seja enriquecido. Aleluia. Ele foi rejeitado pelo Pai na cruz para que eu seja aceito. Não se deixe dominar por raízes de rejeição, ainda que tentaram lhe abortar. Não sei se há algum caso aqui, não precisa se pronunciar se quiser, mas muitos são resultados de... Quase jovem. Ela disse que meu pai, quando eu nasci, ele ficou 5 dias para entrar no quarto, porque era um menino. Porque ele queria, era menino. Sim. Nasceu macho, né? Fêmea, ele fêmea, só vai para lá. Sim, sim, sim. E, infelizmente existe. Nossa. E muitos nasceram com debaixo dessa espécie de rejeição, não é? Mas Jesus foi rejeitado no seu lugar, minha irmã. E a senhora é aceita completamente pelo Pai Celestial em Jesus. Aleluia! Ele sofreu a vergonha para que eu seja participante da sua glória. Aleluia! A vergonha da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Jesus passou, outro trecho diz, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz. E qual foi a vergonha que Jesus passou? Além de todos os pecados, de ser rejeitado pelo Pai naquele momento, ele estava despido. Os artistas, quando fazem Jesus, colocam uma tanguinha por respeito, mas ele estava despido. Imagine uma pessoa pregado e exposto ali nu, despido. É terrível, é terrível. Jesus estava ali, sofreu a vergonha. Além da nudez, toda a vergonha por causa do pecado. Imagine, se você pega uma criança muito inocente e fala algo para ela pesado, o que ela faz? Ela se sente intimidada, não é? Agora você imagina o Filho de Deus, sem nenhum pecado, tendo sobre si toda a carga das nossas misérias, coisas horrendas que o ser humano pratica. A vergonha a que ele estava submetido diante das hostes celestiais, diante de tudo de todos, mas ele sofreu essa vergonha para que eu e você sejamos participantes da sua glória, para estarmos lá, glorificados diante da presença do Pai, sem nenhuma vergonha do passado que ele levou sobre a cruz. Ele viveu na terra a minha morada para que eu possa viver no céu a sua morada. Ele veio morar aqui e passou um tempo aqui para nos dar o direito de ir morar lá na glória. Aleluia. Ele tomou sobre si
a natureza humana, para que eu seja participante da sua natureza divina. Foi por você que ele fez isso, a troca no Calvário. E a pergunta é: e o que você há de dar em troca hoje? Uma vida inteira em oferta não seria nada, mas é o tudo nosso a ser entregue. Não temos muita coisa, mas temos uma vida e ele aceita com toda a satisfação. É isso que ele quer. Antes não tínhamos nada senão pecado, mas hoje temos uma vida que podemos colocá-la a serviço dele. Amém? Glória a Deus. Amém, irmã Fátima, irmã Lucélia, Tatiane, Lourdes, aqui presente. Amém, pastor. Amém. Amém. Muito bem, fica aí para a próxima lição, os exercícios de aprendizado, a reflexão e tudo que está. Mas façam, tá? Isso serve para a nossa fixação. Amém? Vamos orar? Amém. Pai, nós te damos graça por esta oportunidade, estudamos aqui a troca do Calvário. Que os teus servos se disponham, aqueles que ainda não o fizeram, a estudar, Senhor, detidamente esta lição. E que teu Espírito fale muito mais profundamente, fazendo-os remoer cada parte da lição. Que o teu Espírito vá tocando profundamente a cada um. Que a revelação da cruz seja algo amplo, profundo, que transforme-nos a cada dia. De modo que cada dia Cristo esteja sendo formado em nós. Assim as pessoas olharão para nós, em vez de ver o Zé Carlos, a Fátima, a Lucélia, a Tatiane, a Lourdes, verão Jesus. Saberão, claro, que será o Zé Carlos ou qualquer um de nós, mas dirá: você tem algo diferente. Eu gostaria de conhecer. E com muito prazer dizer: eu quero te apresentar quem vive em mim, quem está em mim, Jesus, o Filho de Deus, aquele que na cruz do Calvário, aquele que na última ceia bebeu o cálice em meu favor, aquele que passou pelo Getsêmane, na prensa, aceitando beber o cálice amargo, aquele que passou por uma sessão de tortura em meu lugar, foi levado à cruz em meu lugar, desceu ao Hades em meu lugar, mas ressurgiu também, representando a mim e a todos nós, fazendo-nos filhos de Deus. Poderemos pregar a mensagem da cruz dizendo: eu fui gerado em Cristo. Eu fui gerado como filho de Deus. E aqui, Pai, damos-te graça, rendemos-te louvores, ações de graça com o nosso coração, por tamanha redenção. Como disse Paulo, como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande redenção? Obrigado por ter bebido, Senhor, o cálice em nosso lugar. Obrigado por ter nos dado de beber o cálice da salvação, nos dando da tua vida, vida eterna, vida com a qualidade da vida de Deus. Obrigado pela troca. Obrigado porque tornaste-te filho do homem para tornar a cada um de nós filho de Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Todos. Não consigo. Aqui o teclado do meu computador está desconfigurado, mas vou prometer o seguinte: eu vou deixar o link para esse vídeo no nosso grupo do Discipulado Pastoral, tá bom? Aí eu peço que você ouça no seu devocional. Também coloque essa música, eu vou colocar... Eu só consigo com outras letras. Essa letra da apóstola não encontrei com a mesma letra, mas existem letras semelhantes com a mesma música, tá? Eu coloco esse link tanto do filme A Amada, Minha Amada, no nosso grupo, como também dessa música, tá bom? E a letra.
Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus fale profundamente ao seu coração. Shalom para todos. Amém, pastor. Shalom. Shalom a todos. Shalom para todos. Shalom, meninas. Shalom. Obrigada. Shalom, minha amada. Aqui, viu?